Olá, eu sou o Marcos Perusa, consultor da Petras Planejamento e Assessoria em Gestão Educacional. Chegamos agora a um dos temas mais importantes e também mais concretos do Sistema Nacional de Educação: o financiamento. Até aqui falamos de planejamento, padrões de qualidade, responsabilidades e cooperação entre os entes federados. Mas existe uma pergunta inevitável: como transformar tudo isso em realidade? Porque nenhuma política educacional se realiza apenas com boas intenções. Para ampliar vagas, valorizar profissionais, melhorar escolas e garantir qualidade, são necessários recursos. É justamente essa relação entre direito à educação e financiamento que trata essa questão. O que trata esta sessão? O ponto de partida é bastante simples. Não basta planejar e estabelecer metas. É preciso garantir os recursos necessários para executá-la. A Lei Complementar número 220 reforça que o direito à educação depende da existência de recursos suficientes e também de uma distribuição mais justa desses recursos. É aqui aparece uma preocupação central do Sistema Nacional de Educação: reduzir as enormes desigualdades existentes entre as redes e regiões do país. Como a educação básica é financiada? O financiamento da educação básica é uma responsabilidade compartilhada. Participam desse esforço a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Cada ente possui suas responsabilidades e deve aplicar os recursos mínimos constitucionalmente vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino. Portanto, quando falamos em regime de colaboração, precisamos lembrar que essa colaboração também possui uma dimensão financeira. Fundeb. Quando falamos em financiamento da educação básica, evidentemente precisamos destacar o Fundeb. Ele é o principal mecanismo de financiamento da educação básica brasileira. Sua importância não está apenas em movimentar recursos, mas em contribuir para uma distribuição mais equilibrada, reduzir desigualdades, financiar as diferentes etapas e modalidades e promover a valorização dos profissionais do magistério. Portanto, o Fundeb também possui uma importante função redistributiva dentro do nosso sistema educacional, que a Lei Complementar número 220 de 2025 reforça. O Sistema Nacional de Educação fortalece justamente essa lógica de cooperação. O financiamento não pode ser analisado isoladamente dentro de cada município ou estado. É preciso considerar as diferentes capacidades financeiras dos entes federados. Por isso, a cooperação deve contribuir para garantir financiamento adequado, reduzir desigualdades regionais, melhorar os padrões de qualidade e ampliar a equidade educacional. E essa palavra, equidade, é fundamental. Realidades diferentes exigem respostas também diferenciadas. Relação com o CAC. Aqui retomamos um conceito que vimos no capítulo anterior: custo-aluno-qualidade, o CAC. Se estabelecemos determinados padrões de qualidade, precisamos saber
Quais recursos são necessários para garanti-los? CAC procura, justamente, estabelecer essa relação entre aquilo que consideramos uma educação de qualidade e os recursos necessários para oferecê-la. Portanto, financiamento e qualidade não são temas separados. Definir um padrão de qualidade implica também discutir quanto custa assegurar esse padrão. A importância para os municípios. Este slide merece nossa atenção especial, porque traz a discussão diretamente para a gestão municipal. O município precisa planejar seus investimentos, monitorar a aplicação dos recursos vinculados, buscar eficiência na utilização desses recursos e, principalmente, articular orçamento e planejamento educacional. Isso significa que o orçamento da educação precisa dialogar com as metas estabelecidas no Plano Municipal de Educação. Não podemos ter um Plano Municipal de Educação apontando apenas uma direção e o orçamento caminhando para outra. Planejamento sem orçamento corre o risco de se transformar apenas em intenção. Como a educação superior é financiada? Passando agora para a educação superior, a responsabilidade pelo financiamento público está principalmente com a União e os estados. Existem também situações em que os municípios mantêm instituições de ensino superior. Embora nosso foco esteja mais diretamente na educação básica, é importante compreender essa dimensão, porque o Sistema Nacional de Educação procura articular os diferentes níveis educacionais. Objetivos do financiamento. Na educação superior, o financiamento não se destina apenas ao funcionamento das instituições. Ele também precisa sustentar a formação dos profissionais, a pesquisa científica, as atividades de extensão, a inovação tecnológica e a produção do conhecimento. Portanto, quando financiamos adequadamente a educação superior, os resultados podem repercutir em todo o desenvolvimento educacional, científico e social do país. O que a lei busca assegurar? Outro aspecto importante é que financiar a educação superior também significa criar condições para que o estudante entre, permaneça e conclua sua formação com qualidade. Por isso, o financiamento deve contribuir para ampliar o acesso, favorecer a permanência, assegurar qualidade acadêmica e reduzir desigualdades educacionais e regionais. Mais uma vez, encontramos a mesma preocupação presente em todo o Sistema Nacional de Educação: qualidade acompanhada de equidade. Integração entre educação básica e superior. Este é um ponto que merece destaque. Educação básica e educação superior não podem funcionar como dois mundos separados. As universidades e demais instituições do ensino superior têm papel fundamental na formação inicial e continuada dos professores, na produção de pesquisas, também no apoio técnico aos sistemas de ensino. Tanto, fortalecer essa articulação pode produzir benefícios diretos para as redes municipais e estaduais da educação básica. Financiamento e qualidade. Chegamos novamente à relação central desse capítulo: financiamento e qualidade. Uma escola de qualidade precisa de infraestrutura, profissionais qualificados, materiais pedagógicos, tecnologia, acessibilidade e boa gestão. Tudo isso exige recursos. Mas é importante acrescentar: não basta simplesmente gastar mais, é preciso planejar bem, aplicar corretamente e direcionar os recursos para aquilo que efetivamente melhora as condições de ensino e aprendizagem.
Portanto, financiamento adequado e gestão eficiente precisam caminhar juntos. O que muda com a Lei Complementar número 220 de 2025? Podemos sintetizar os avanços apresentados nessa sessão em alguns pontos. O Sistema Nacional de Educação fortalece a cooperação financeira entre os entes federados, aproxima financiamento e padrões de qualidade, reforça a busca pela equidade e procura ampliar a transparência nos critérios de distribuição de recursos. Mas eu destacaria especialmente o último ponto apresentado nesse slide: a integração entre planejamento, qualidade e financiamento. Esses três elementos precisam funcionar de maneira articulada. Resumo para memorizar. Vamos guardar algumas ideias essenciais. Financiamento educacional é aquilo que permite transformar políticas públicas em ações concretas. Na educação básica, temos financiamento compartilhado entre os entes federados, com destaque para o Fundeb e para a busca de maior equidade. Na educação superior, União e Estados assumem papel predominante, garantindo condições para ensino, pesquisa e extensão. E temos o CAC, relacionando recursos e padrões de qualidade. Síntese: não existe política educacional efetiva sem financiamento adequado. Mensagem final. E chegamos à mensagem central desta sessão. O financiamento é um dos pilares do Sistema Nacional de Educação, mas o desafio não é apenas garantir recursos. Precisamos distribuí-lo com equidade, aplicá-lo com transparência e vinculá-los às necessidades reais das redes e aos padrões de qualidade que queremos assegurar. O financiamento, portanto, não é um fim em si mesmo, é um instrumento que permite transformar o direito à educação em condições concretas de ensino e aprendizagem. E encerramos essa parte com uma reflexão de Demerval Taviani. Ao discutir a necessidade de garantir as condições materiais para a educação, Saviani nos alerta que, sem essas condições, as proclamações em favor da educação podem se transformar em palavras ocas e promessas enganosas. É uma frase forte, mas que resume muito bem aquilo que acabamos de estudar. Podemos estabelecer direitos, criar metas, elaborar planos e definir padrões de qualidade, mas precisamos garantir os meios materiais e financeiros para realizá-los. Por isso, talvez possamos encerrar esta sessão com uma ideia muito simples. Planejar define onde queremos chegar. Financiar cria as condições para chegarmos lá. Com isso, concluímos a sessão 5 sobre financiamento da educação. Se tivermos que guardar 4 palavras desse capítulo, eu destacaria: planejamento, financiamento, qualidade e equidade. Planejar para definir prioridades, financiar para viabilizar as ações, buscar qualidade para assegurar o direito à educação e promover equidade para que esse direito alcance todos os estudantes. Acompanhe as nossas publicações da Petras Planejamento e Assessoria em Gestão Educacional no YouTube. Deem um like e compartilhem o conteúdo com outras pessoas que têm interesse nos assuntos que tratamos aqui. E lembre-se, conhecimento é sempre uma ação libertadora. Seguimos agora para a próxima etapa no nosso estudo sobre o Sistema Nacional de Educação. Obrigado pela sua participação.